Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 5. Beto, pode colocar ali a imagem. Eclesiastes capítulo 5. Dando continuidade aí à nossa série no livro de Eclesiastes, nós vamos ler do capítulo 5, verso 8, até o capítulo 6, verso 9. Então, do 5, verso 8, até o capítulo 6, verso 9. Todos encontraram? Diz assim: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho de que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado e com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada, e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? É até o 9, né? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Deus, apesar das minhas incapacidades, apesar das minhas falhas e dos meus pecados, ó Deus, que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite. Que não sejam as minhas ideias, que não sejam as coisas do meu coração, mas que sejam palavras vindas de ti, Senhor, inspiradas pelo teu Espírito, e que o teu Espírito aplique essas palavras na nossa vida,
para alimento nosso, para sustentação, edificação e transformação da nossa vida, porque é assim que a tua palavra age em nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Eu me lembrei dessa imagem, eu já conhecia essa imagem. Eu sempre me lembro dessa imagem quando eu leio esse trecho, esse início do texto que nós lemos, né? Que está escrito aqui no início do verso 8. Se você notar em alguma província, opressão dos pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também os exploram. Então, meus irmãos, o pregador está descrevendo novamente como é a sociedade que vive debaixo do sol. Se você não tem acompanhado essa série de Eclesiastes, um conceito importantíssimo é o conceito da vida debaixo do sol, que é uma vida que é vivida sem levar em consideração a transcendência, sem levar em consideração a existência de Deus, os planos de Deus e os propósitos de Deus. Então, uma vida que é vivida nesse mundo sem a perspectiva divina, sem a perspectiva da eternidade, é uma vida vivida debaixo do sol. E a vida vivida debaixo do sol, ela tem essa estrutura. Aqueles que trabalham, aqueles que veem os noticiários, aqueles que sentem na sua vida a opressão, sabem que é um pisando no outro. Você está no seu trabalho, você é um subalterno e você tem um supervisor que quer lhe explorar, quer lhe pisar, mas ele não é o final da cadeia, ele também está sendo pisado por alguém, que também está sendo pisado por alguém, que também está sendo pisado por alguém. Por isso que o pregador nos diz, não se admire com a opressão. Não se admire quando você vê os pobres sendo oprimidos, o roubo no lugar do direito e da justiça. Pode tirar a imagem, Beto, obrigado. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que acredita que o problema que nós temos, que a nossa vida vai se resolver se nós tivermos mais dinheiro. Nós olhamos para a nossa vida e pensamos, se eu pudesse ter isso, se eu pudesse comprar aquilo, se eu ganhasse um pouco mais, se eu ganhasse na Mega Sena, ou na loteria, ou na loteria lá do milhão, da virada, né? Na Mega Sena da virada. Sempre com a sensação de que se nós ganharmos mais dinheiro, nós resolveremos os problemas da nossa vida. Essa é uma fé que se expressa silenciosamente no nosso coração, mas é uma fé nas riquezas. O mundo que nós vivemos e as opressões que nós sofremos, nos leva a pensar que se nós mudássemos o nosso lugar nessa estrutura, se nós deixássemos de ser aquele que está sendo pisado aqui embaixo, e nós subíssemos nessa hierarquia, nós então seríamos felizes. Mas o que o pregador está nos dizendo? Que sempre há alguém pisando em cima de alguém. Não importa, há uma opressão sobre aqueles que buscam dinheiro, que buscam riquezas. Sempre estão debaixo de uma opressão. Então, esse texto que nós lemos, ele é um espelho para nós podermos olhar a nossa vida. Nós devemos pegar esse texto e comparar com o nosso coração, e comparar com os nossos desejos, porque ele está mostrando que as riquezas prometem satisfação, mas as riquezas não cumprem essa promessa. As riquezas não podem, elas prometem segurança, mas acabam se tornando uma armadilha. Prometem vida, mas geram um vazio e uma vida atemorizada, uma vida com medo, que tem um sono abalado. Esse texto, ele é interessante porque ele é como se você tivesse que ler ele de fora para dentro. Nós temos aqui pessoas sendo descritas, mas é como se você estivesse lendo os primeiros e os últimos versículos até chegar no meio.
Isso é uma maneira que os hebraicos escreviam para que nós pudéssemos saber qual é o centro da ideia. Então, uma ideia que nós temos 3 ideias expressas aqui, e uma dessas 3 ideias é a ideia central. Qual é a primeira ideia que está sendo expressa nesse texto? Pessoas que buscam riquezas, guarde essa ideia. Pessoas que buscam riquezas nunca ficarão satisfeitas. E onde isso está escrito? Está escrito no capítulo 5, a partir do verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então vejam, meus irmãos, aqui está uma frase dura e verdadeira. Quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. É só olharmos para a vida daqueles que são milionários e continuam buscando ficar ainda mais milionários. Tem dinheiro que eles não conseguiriam gastar nem se vivessem 2.000 anos, mas continuam buscando ganhar mais dinheiro. Nunca estão satisfeitos, nunca estão completamente felizes. Por quê? Porque o problema não é ter bens. O problema é amar o dinheiro. Quem ama o dinheiro, quem busca a riqueza, nunca estará satisfeito. Vai ter sempre mais sede, e mais sede, e mais sede. Então, o pregador, ele prossegue com um outro paralelo. Como eu disse, é do começo e no fim. Ele diz aqui que, no verso 10, quem ama o dinheiro jamais se fartará do dinheiro. E lá no final do texto, nos versos 7 a 9, ele dá uma ideia paralela. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o quê? O seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, o ser humano vive se alimentando, esse que busca, se saciar apenas com as coisas desse mundo, vivendo apenas a vida debaixo do sol, essa pessoa nunca está satisfeita. É a mesma ideia do começo do texto. Ele está falando aqui de pessoas que buscam as riquezas e nunca ficam satisfeitas. Não é o pão físico, mas é as conquistas. É a pessoa que está sempre buscando conquistar mais. Então ele conclui com uma ironia, verso 9, melhor é que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. O que isso quer dizer? É melhor você se contentar com aquilo que está com você, com aquilo que você tem, porque os desejos do seu coração são infinitos, e você nunca ficará satisfeito. Então é melhor você contemplar o que você tem, contemplar o que Deus lhe deu, e ficar satisfeito, e ficar contente com isso. Então, a crítica que o pregador começa a fazer, e que ele envolve com os primeiros versículos e com os últimos versículos, é justamente essa: as pessoas que buscam riquezas nunca ficam satisfeitos. É melhor você desfrutar do pouco que você tem. É melhor você viver alegre com aquilo que Deus lhe deu, do que viver desejando aquilo que você não tem. Do que ficar desejando coisas que você ainda não tem. Você vai ficar escravo dessa busca, porque você vai viver uma vida exaustiva, insaciável e inútil. Porque ele diz, é correr atrás do vento. Essa busca é impossível de ser satisfeita. E não traz nenhum tipo de benefício real. Como ele diz no verso 12, do capítulo 5, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito.
mas a fartura do rico não o deixa dormir. Uma pessoa com muito dinheiro, ela não sabe se as pessoas que estão ao seu redor estão lá por interesse ou porque a amam de verdade. Nem mesmo o seu cônjuge, nem mesmo os seus filhos, ele tem noção se os relacionamentos são reais ou se são por interesse. Então ele passa a descrever dois males. Então ele descreve as pessoas que buscam riquezas e nunca estão satisfeitas, e depois ele passa a descrever o mal de as pessoas não desfrutarem da vida. Então a primeira ideia é que as pessoas que buscam riquezas nunca se satisfazem. A segunda ideia que ele vai trazer é o mal de as pessoas não desfrutarem a vida, de não aproveitarem o que têm. Versos 5, de 13 a 17. Há um grave mal que vi debaixo do sol: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como ele veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. O pregador então começa a descrever uma pessoa que não desfruta da vida, que não desfruta daquilo que Deus lhe deu, como um mal doloroso. É alguém que acumulou riquezas, mas acabou perdendo tudo. E ficou vazio. O dinheiro prometia segurança, mas trouxe para ele apenas ansiedade. Come em trevas, com muito enfado, enfermidade e indignação. É uma pessoa que não está feliz. Comer em trevas é uma pessoa que está vivendo em estado de pobreza existencial. Não há luz na sua vida, mesmo quando se alimenta. Ele está sempre numa busca incansável e ele não consegue se satisfazer e não consegue desfrutar da vida. Tem pessoas que têm o suficiente para viver. Poderiam estar cuidando da sua família, poderiam estar acompanhando os seus filhos, poderiam estar desfrutando do seu casamento, porque já tem o suficiente para viver, mas quer mais. E por estar buscando mais, ele não desfruta da sua vida. Então o seu casamento se deteriora, o seu relacionamento com seus filhos se deteriora, porque ele está buscando algo que ele não precisa, porque ele já tem aquilo que ele precisa para viver. E por querer mais, ele acaba não desfrutando. E aí vem o paralelo, 6, versos 1 e 2. De novo ele diz: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja, mas Deus não concede que desfrute disso, ficará para um estranho. Também isso é vaidade e um grande mal. Vejam que são ideias paralelas, de novo, que o autor coloca no começo e repete no meio do texto, porque ele quer reforçar essa ideia. Ele está falando de uma ironia aqui, um homem que tem tudo, mas que não pode desfrutar. O homem que recebeu riquezas, mas ele não recebeu de Deus a ideia, não recebeu de Deus o poder para desfrutar. E aí você pode preencher essa ideia de não ter o poder para desfrutar de qualquer forma. Pessoas que talvez tenham muito dinheiro, mas não têm saúde. Pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz. Pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm o conforto e a alegria de uma família. Ele tem fartura, mas ele não tem contentamento. Embora tenha recebido de Deus todas essas riquezas, ele não recebeu o poder para se satisfazer nelas. Ou seja,
desfrutar das coisas dessa vida é um dom de Deus. Existem pessoas que não receberam esse dom e por isso vivem insatisfeitas. E aí ele vai ilustrar isso com uma história. Ele vai ilustrar essa insatisfação, essa incapacidade de desfrutar o que tem com uma história, versos 3 a 6. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite. E as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Ou seja, o que o pregador está dizendo aqui, que uma vida longa e próspera, sem contentamento, sem satisfação, sem desfrutar, é uma vida mais vazia do que uma vida que nem chegou a começar. Alguém que recebe todo o bem, alguém que recebe as riquezas, mas não consegue desfrutar delas, não encontra meios de desfrutar dela, é uma vida que é mais infeliz do que uma vida que nem chegou a ver o sol. Ele é mais infeliz do que um aborto, porque não desfruta das coisas que Deus lhe deu. Então, esse segundo ponto está ilustrado nos capítulos 5, verso 13 a 17, e nos capítulos 6 até o verso 6. As pessoas que não desfrutam da vida. E aí agora se encontra no meio dessas ideias, a ideia central. Ele coloca essa ideia no meio para que a gente saiba que essa é a ideia principal que ele está querendo nos dizer. Ele fez toda essa ilustração das pessoas que buscam a riqueza e não se satisfazem, falou das pessoas que não desfrutam da vida, por quê? Porque ele quer nos dizer, quer nos recomendar, ele quer nos encorajar a fazer o quê? A desfrutar os dons diários que Deus nos dá. Capítulo 5, dos versos 18 ao 20. É esse trecho que está no centro dessa passagem. Capítulo 5, do 18 ao 20, nos diz o quê? Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afatigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Então veja, depois desse diagnóstico sombrio, de pessoas que nunca estão satisfeitas e que nunca desfrutam daquilo que têm, independente de terem muito ou pouco, porque pessoas podem estar insatisfeitas tendo muito ou pouco. Ele agora traz a luz. Essa palavra boa e bela indica algo que não é apenas moralmente correto. Ele não está falando apenas de uma coisa que é certa. Ele está falando de algo que é agradável, algo que é harmônico, algo que faz com que nós tenhamos paz. Quando ele diz boa e bela coisa, ele está falando de algo que se encaixa nos propósitos de Deus na nossa vida e por isso nos traz paz. O pregador está dizendo, olha, tem um tipo de vida simples, tem um tipo de vida que é centrada em Deus, que é bela. Não porque tem muito dinheiro, mas porque sabe quem deu aquilo para você, porque sabe para quem é aquilo que veio até suas mãos. Tem um senso de propósito. Ele reconhece quem deu e sabe para quem é.
Verso 19. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então essa vida simples, e de novo, a vida simples não tem a ver com quantidade. Da mesma forma que uma pessoa pode ser insatisfeita e não estar contente, tendo pouco ou tendo muito, alguém pode viver essa vida simples e bela, tendo pouco ou tendo muito. Porque não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o reconhecimento de que isso é um dom de Deus. Foi Deus que concedeu, foi Deus que deu e é para Deus que nós recebemos. A diferença, então, entre o homem frustrado e o homem feliz não está no tamanho da sua conta bancária. Porque nós já conhecemos pessoas que são pobres e estão sempre insatisfeitas. Mas também já conhecemos pessoas que têm dinheiro e também estão sempre insatisfeitas. A diferença entre um homem frustrado e um homem feliz, então, não está na quantidade de dinheiro que ele tem. Está em saber se Deus está presente na sua vida ou não. Se ele se agrada de Deus, se Deus é o seu maior bem, como lemos no Salmo 16, no começo do culto. Se a sua satisfação, se ele entende que o Senhor é a sua porção e a sua herança. Se ele está satisfeito em Deus. Porque alguém que entende da presença de Deus, sabe que Deus está presente na sua vida, isso transforma o seu cotidiano em adoração. E tudo que vem às suas mãos é motivo de alegria, porque ele está contente com aquilo que Deus lhe deu. Esse contentamento transforma o nosso cotidiano, nosso dia a dia, em adoração, porque nós reconhecemos que cada refeição, cada simples refeição, aquele ovinho mexido no café da manhã, aquele arroz com feijão na hora do almoço, tudo isso é cuidado de Deus e dádiva de Deus na nossa vida. Nós ficamos contentes com aquilo que Deus nos dá e podemos desfrutar daquilo que Deus nos deu. Cada refeição, cada respiração, cada momento simples se torna uma oportunidade para agradecer a Deus, para demonstrar contentamento. E quem vive assim, meu irmão, verso 20, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Quem vive essa vida simples tem um contentamento que é um presente de Deus e que isso muda até a sua memória. Ela não apaga os dias maus, não diz que você esquece dos dias maus, mas tira o peso dos dias maus da sua vida, porque você é grato pelas coisas boas que Deus lhe deu. Essa gratidão faz com que você olhe para os dias maus sem peso, então você não vive preso ao passado e nem ansioso com o futuro. Você simplesmente vive o presente diante de Deus com alegria e gratidão. Você não está triste por conta daquilo que você não ganhou no passado. Você não está ansioso com aquilo que você precisa ganhar no futuro, mas você está desfrutando no dia aquilo que o Senhor te deu, sendo grato pela porção que Deus lhe deu naquele dia, porque não são riquezas, meus irmãos, que vão mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida é Deus estar presente nela ou não. O que nos dá contentamento, o que nos dá alegria, o que nos traz verdadeira felicidade é a presença de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, Cristo que é o verdadeiro antídoto para toda a idolatria das riquezas, quando olhamos para Ele, nós vemos que Jesus nasceu como? Pobre. Sem posses, morreu sem herança. Mas foi o homem mais plenamente satisfeito que já viveu. Porque ele era
satisfeito com Deus. Não se esqueça, Jesus é Deus? É, mas ele também foi 100% ser humano. Tinha todas as necessidades que nós tínhamos. Fome, sede, trabalhou para poder comer. Mas ele era satisfeito em Deus. Por isso, quando foi tentado, não pecou, porque ele estava satisfeito com Deus. Por isso, ele não se desviou do caminho. E o que ele diz? Vamos lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Verso 15. Lucas 12, 15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Por quê? Vamos juntos. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Aqui é uma resposta que Jesus está dando a um homem que falou para Jesus: Jesus, fala com meu irmão para dividir comigo a herança. E Jesus responde: olha, você não tem que se preocupar com a quantidade de bens, você não depende disso para ser feliz. A oração que Jesus nos ensina nos diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos encontrar a beleza de desfrutar o dia a dia, sem ansiedade, sem grandes preocupações, sabendo que Deus vai nos prover tudo o que é necessário. Nós não precisamos nos preocupar com o que comer e com o que beber. Deus vai prover. O Evangelho liberta o nosso coração da ganância, porque ele revela um tesouro muito maior. Enquanto o mundo está buscando felicidade nas riquezas, enquanto o mundo está buscando satisfação no dinheiro, nós temos a revelação divina de que o dinheiro e as riquezas não podem satisfazer a nossa vida. Pelo contrário, aqueles que estão buscando satisfação das riquezas serão insaciáveis e viverão infelizes, porque nunca vão alcançar aquilo que querem. No Evangelho, nós recebemos um tesouro maior, e o tesouro é o próprio Deus. Davi disse no Salmo 16, não possuo outro bem, senão o Senhor somente. Se nós entendermos que o próprio Deus se deu a nós, porque eu e você, como pecadores, não tínhamos acesso a Deus. Eu e você, por conta do pecado dos nossos pais, e depois, por conta dos nossos próprios pecados, estávamos separados de Deus. Éramos inimigos de Deus. Mas Deus se deu a nós. Quando Ele envia o seu Filho para viver uma vida perfeita e receber sobre si o castigo da cruz, que era meu e seu, Ele deu o seu Filho para que pudesse dar a si mesmo a nós. Porque a morte de Cristo, que perdoa os nossos pecados, nos dá acesso ao próprio Pai. Então, Deus deu a si mesmo de presente para nós. E nós vivemos buscando dinheiro. Se nós realmente entendermos, se nós colocarmos o nosso coração, se o Evangelho verdadeiramente libertou a nossa vida, nós não estamos procurando um outro tesouro, porque nós já sabemos que o maior tesouro nos foi dado na cruz. O próprio Deus agora nos adota e nos coloca como filhos.
Somos feitos filhos de Deus. Nele nós encontramos tudo o que o dinheiro não pode comprar: perdão, paz, propósito e eternidade. Somente em Cristo. Então, meus irmãos, esse texto de Eclesiastes nos convida, ao invés de buscarmos riquezas, nos convida a desfrutar com Deus os dons diários que Ele nos dá. A olharmos para essa vida, que a vida debaixo do sol é uma vida de opressão. O ser humano que está com os olhos colocados acima do sol, ele sabe que tudo que vem às suas mãos, todo dia, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E por isso ele é grato, por isso ele é feliz. Comemora o pão na mesa, comemora a comunhão com os irmãos, comemora o trabalho honesto e comemora o descanso no fim do dia. Tudo isso é graça. Uma vida simples que tem o seu coração colocado em Cristo. Uma vida simples que encontra contentamento, mesmo em meio a poucas riquezas materiais desse mundo, porque sabe que em Cristo o pouco é suficiente. Então o pregador, ele nos alerta que a vida é breve, porque ele diz, olha, no pouco tempo que você tem, desfrute daquilo que Deus lhe deu, porque a nossa vida nesse mundo realmente ela é muito curta. Mas nós precisamos, nessa breve vida, ao invés de buscar riquezas numa corrida cuja linha de chegada sempre é colocada mais à frente, você acha que está chegando e está satisfeito? Não, mas um pouquinho mais, um pouquinho mais. O pastor Gilson de vez em quando cita aqui, né, a fala do Rockefeller numa entrevista. Um dos Rockefeller foi perguntado a eles, a família mais rica do mundo, e aí, quando chega? Em que momento você acha que você vai estar satisfeito com a riqueza que você acumulou? E ele responde, só mais um pouquinho. E esse só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Então nós precisamos entender que essa busca é uma corrida onde a linha de chegada vai sendo colocada toda vez mais à frente e nós nunca chegamos ao fim. Mas quando nós temos contentamento, e esse contentamento é um dom que vem de Deus e é sustentado pela presença de Cristo, nós entendemos que a verdadeira riqueza é viver cada dia com Ele. A verdadeira riqueza é estar com Deus, é desfrutar do próprio Deus, é ter relacionamento com o próprio Deus. É saber que você acorda pela manhã e o Criador do universo está disponível, está acessível. Você pode acordar pela manhã e falar com o Criador, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o seu Pai. Você tem acesso a Ele. Mas nós preferimos correr atrás de dinheiro do que desfrutar da presença do Senhor. Corremos atrás de riquezas, ao invés de desfrutar de Deus. Porque, na verdade, nós precisamos confiar nele para buscarmos a Ele. Porque se a nossa fé estiver na riqueza, nós não vamos querer buscar a Deus, nós vamos querer buscar a riqueza. Então, se nós trocamos o desfrutar da presença de Deus por cada dia correr atrás de mais riquezas, é porque a nossa fé, voltamos ao início da mensagem, né? A nossa fé está nas riquezas e não em Deus. Agora, se nós temos fé em Deus de verdade, nós estamos confiando naquilo que Ele promete e esperando o que Ele fará na nossa vida. Saímos para trabalhar, sim. Não estou dizendo para você ficar em casa deitado, orando e achando que as coisas vão cair do céu. É trabalhar de maneira simples, buscar contentamento na sua vida, mas entendendo que a sua vida não depende do seu trabalho, não depende do seu salário, não depende das suas riquezas. E para concluir, vamos abrir lá 1 Timóteo, capítulo 6.
1 Timóteo capítulo 6. A partir do verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o quê? Contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. E aqui vem a advertência, verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Um desafio para nós. Se temos o que comer e beber, quando ele fala de sustento, né? Se temos o que comer e o que beber e o que vestir, estejamos contentes. Mas o mundo vai sempre dizer que nós precisamos de mais. O mundo vai sempre apresentar uma necessidade nova. O comercial da televisão, né? Quem ainda assiste televisão, quem ainda assiste os comerciais, saibam que existe toda uma tecnologia, toda uma neurociência por trás de cada um dos comerciais, porque eles querem criar em você um desejo por algo. Algo que você não precisa, algo que você não tem que gastar a sua vida buscando, mas que acaba sendo o sonho de consumo de toda a gente. Então experimente se afastar um pouco dos comerciais, experimente se afastar um pouco daquilo que o mundo vende como sucesso. Homens, né, que veem aqueles carros maravilhosos, vê um Jaguar, um Porsche, e olha, eu queria um carro desse, eu queria ter um carro desse. Para quê? Se o Argo vai te levar no mesmo lugar, talvez não na mesma velocidade, mas o limite da pista é 110, o Argo chega em 110, eu tenho certeza disso. Você não precisa de um Porsche para andar a 110 na Dutra. Mulheres, bolsas que custam aí, o céu é o limite, né? Tem bolsas aí que custam 40, 50 mil reais. Uma bolsa que vai cumprir o mesmo papel da bolsa de crochê que você comprou na feirinha da igreja. O mesmo papel. E as pessoas estão aí correndo atrás do vento, sendo levadas à insatisfação para buscar coisas que vão continuar fazendo com que elas fiquem insatisfeitas. Quando, na verdade, a gente tem já à nossa disposição, acessível a nós, o maior tesouro do universo, que é o próprio Deus, que se entregou por ti, que se entregou por mim, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Então abrace o seu Deus todos os dias. Se alegre com o seu Deus todos os dias. Fique feliz e contente com tudo que o seu Deus tem te dado. E cale as vozes desse mundo que querem gerar insatisfação em nós. Amém? Vamos ficar de pé. Oh Deus, ensina-nos a sermos contentes quando temos o que comer, o que beber e o que vestir. Livra-nos, ó Deus, de querermos ser ricos. A tua palavra é clara, não há rodeios quando ela diz: livra-nos de tentarmos sermos ricos, porque aqueles que querem ficar ricos caem em armadilhas.
É claro o texto da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de ficarmos tentando buscar subterfúgios, buscarmos eufemismos para fugirmos da tua palavra e justificarmos a nossa busca por riqueza. Livra-nos dos falsos evangelhos, que nos dizem que, por sermos do reino de Deus, devemos reinar nesse mundo e sermos prósperos financeiramente. Se o Senhor nos der riquezas, amém. Que o nosso coração não esteja nessas riquezas que o Senhor nos deu e que nós possamos usar essas riquezas para a glória do teu nome. Se o Senhor não nos encher de bens, que nós tenhamos contentamento, sabendo que o Senhor é o nosso maior e mais precioso bem, e glorifiquemos o seu nome no pouco que recebemos, mas que estejamos contentes, porque há pessoas com muito dinheiro que não estão contentes, mas também há pessoas com pouco dinheiro que não estão contentes. E há pessoas com muito dinheiro que estão contentes. Pessoas com pouco dinheiro que estão contentes. Então não é a riqueza que faz a diferença, Senhor. Nós entendemos isso na tua palavra. Faz de nós pessoas contentes. Dá-nos contentamento, Senhor. Independente de quanto de riqueza nós temos. Porque se estivermos contentes, até mesmo as riquezas que temos serão aplicadas, serão usadas para a glória do teu nome, e não para a nossa própria satisfação, ou para a ostentação. Então o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus, é contentamento. Ensina-nos a sermos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá. Ensina-nos a desfrutar todos os dias daquilo que o Senhor nos deu, para a honra e para a glória do teu nome. E ficarmos extremamente felizes, porque antes não tínhamos o Senhor e agora temos. Não por mérito nosso, mas porque o Senhor se deu a nós. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.